Você consegue ler, Dani, o que está escrito? Sim. Mandou o Então tá, link? tô mandando, peraí. No seu zap, né? Sim. Para quem vai assistir, né? É outro É, link, não é? é, é no Face da Secretaria da Educação. É, mas pega o link que eu já mando para. Não entrou ainda. Mas já tem gente falando bom dia. Como Não, não bom. entrou Ah, tem ainda? live e comentários. Bom, então tem. É, peraí. Então acha aí. Você sabe que eu e o Facebook, Daniela, nós não somos os melhores amigos, né? Eu sei, eu também. Na verdade, eu tenho, né? Já tô sem Face, porque a gente tá numa relação muito conturbada. Isso, exatamente. Uma relação de amor e ódio. Exatamente. Dani, Oi. mandei. Ó, você viu que tem eles chamam de delay, eu não sei como que a gente chama, mas tem um tempo diferente É, do nosso pro Facebook. Às vezes é de sim. 5 segundos, tá? Tá. Bom dia, professores. Bom dia, professoras. Bom dia para minha super convidada Dani. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Peraí que eu tô achando um lugar aqui. Eu tenho que parar de girar na cadeira, né? Não pode. Ai, Parei. Dani. Tem uma dificuldade. Temos algumas professoras chegando e nos cumprimentando. Tem uma professora da CEMEI Reino Encantado. Eu não sei onde é essa CEMEI Reino Encantado. Não é no nosso município. Seja muito bem-vinda, Lúcia Lima. As meninas da São Francisco, da Almeida Aurora. Hoje nós temos as professoras da Dani também. Bom dia, Monique, as meninas do Carlos Sanches. É, eu brinco Sejam com ela. muito. Eu falo, onde eu vou, elas vão atrás, né? Por amor a mim, entendeu? Não é porque eu obrigo, não, tá? Eu sei. Como as minhas, ó. Bom dia, Márcia, Gisele. Nós temos várias professoras, vários professores aqui conosco. Nós vamos conversar sobre literatura hoje. Então é o nosso dia, é o dia mais divertido e o dia que a gente gosta mais. Por isso que eu convidei a Dani. Né? Na semana passada, nós começamos essa conversa com as professoras da creche e deu muito certo, as professoras gostaram bastante, as professoras tiveram uma participação muito grande, então nós estendemos mais alguns dias, porque tem muita gente legal que a gente quer ouvir, tem É muito tudo para ensinar assessoria. para todos Entrei no nós. ao vivo. Ai, desculpa, querida. Olha lá, a Dani, a Daniela Francisco é coordenadora pedagógica na nossa rede, né, EMEI Carlos Sanches, e ela é graduada em Pedagogia pela Unesp de Marília, mestre em Letras, né, com ênfase em Literatura Infantil pela UFMS, né, lá no campus de Três Lagoas, é doutora em Literatura e Vida Social pela Unesp de Assis. E aqui conosco, ela é coordenadora pedagógica da rede há 12 anos
também leciona no curso de pedagogia em Penápolis, na Fundação Educacional de Penápolis. Dani, seja muito bem-vinda. Nós vamos conversar sobre a formação do leitor. Nós falamos tanto que o professor precisa ser leitor, nós falamos sobre poética pessoal, e a Dani vai aprofundar um pouco com a gente as questões de formação do leitor. Dani, seja muitíssimo bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Karina. Bom, agradeço por você me chamar, sabe que eu gosto de falar de literatura, né? As pessoas nem me perguntam e eu estou sempre falando. Imagina quando alguém me pergunta, então. Ai, agora é minha chance. Mas antes de falar necessariamente sobre literatura, porque assim, seria muito simples eu vir falar uma lista dos 100 livros que todo mundo deveria ler antes de morrer. Mas isso é mais uma informação. Informação as pessoas encontram na internet em qualquer 2 cliques que elas colocarem lá no Google. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a possibilidade do que ler, eu acho importante a gente pensar num processo de formação do leitor ou no processo de formação de um não leitor. Que se a gente for analisar a nossa situação enquanto país, enquanto nação, a gente tem uma nação de pessoas que são não leitores, né? Então, só falar assim, o que ler, como ler, por que ler, seria algo muito simples, para um assunto que aparentemente, embora você falou aí que é prazeroso, mas também é um assunto muito complexo, né? Não é simplesmente trazer a informação. Acho que a gente tem que pensar na questão da formação. Então, nessa construção de um não leitor, que eu acho que o que a gente vai falar mais agora é como são construídos os não leitores. Tem uma pesquisa, que a Karina deve conhecer, que se chama Retratos de Leitura no Brasil. Eu não tenho informação, mas eu acredito que seja a cada 2 ou 3 anos que ela é feita. Karina me corrige aí se eu estou falando alguma bobeira. E aí, 2 em 2. De 2 em 2, certo? E aí, nesse Retrato de Leitura no Brasil, eles estipulam assim, a pessoa que leu, vou falar mais ou menos, tipo, um livro, no ano, ela é considerada uma leitora. Então, assim, eles colocam bem por baixo mesmo esse conceito do que seria um leitor, até porque se a gente colocasse um conceito, sei lá, tipo, média de 5 livros, 10 livros por ano, a gente teria um número muito menor ainda de leitores, né? Então, ele faz essa pesquisa sobre o que as pessoas estão lendo, como elas estão lendo, e aí é dividido por faixa etária, classe social, região do país, então é uma pesquisa bem completa. E aí, esse retrato de leitura no Brasil mostra justamente isso que eu estou falando, que nós não somos leitores, né? Que um número muito pequeno de pessoas podem ser consideradas leitores. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, se eu perguntasse assim, é importante ler? Sim, né? Com raras exceções aí de pessoas que preferem livros com ilustrações do que leitura, a gente teria quase 100% unanimidade de que, não, ler é extremamente importante. Tá, ler é importante. Você lê? Eu não leio, mas né, sempre tem mais. Então, por que que não? Tem várias razões, né? Tipo, a gente encontra os motivos, né? Tipo, meu cachorro late muito alto, eu tenho criança na minha casa, eu não tenho acesso ao livro, enfim, tem várias possibilidades aí do que poderia ser uma razão para não ler. Então, assim, existe o conceito de que ler é importante, ler é bom, ler é maravilhoso, eu preciso ler. Mas na hora de ler, realmente, a gente encontra também vários motivos para não estar lendo. Então, a gente tem que pensar, mas por quê? Se eu tenho essa valorização, uma cultura que valoriza a leitura, valoriza a literatura, então, como que eu não leio? Eu sei ler e eu poderia estar lendo, mas eu não leio. Por quê? Né? E aí a gente vai regredir um pouco, então, nessa trajetória nossa de formação, que eu acho que é muito comum para todos nós, que a nossa trajetória de formação de leitor, ela se dá pela via escolar. E como que a gente se apropria disso, né, durante a nossa trajetória escolar? O Daniel Pennack tem um livro que é muito interessante, que se chama Como um Romance, que ele fala sobre essa questão de formação do leitor, mas ele conta isso como se fosse uma história, por isso que é o título, né, Como um Romance. Então, ele vai contando a trajetória de uma criança que é apaixonada por livro,
entra na escola e vai, ano a ano, perdendo essa vontade de ler, até sair no ensino médio com uma aberração à leitura, né? Não lê mais, quando termina o processo de escolarização, aquele objeto que antes era um objeto de afeto, de prazer, é um objeto agora que ele não chega nem perto, não se aproxima. Então, o que tem em comum normalmente entre os não leitores? O processo de escolarização. E é lógico que existem vários fatores, aí tem questões pessoais, tem alguns de nós que vivemos num ambiente de pessoas leitoras, e aí a gente desenvolve esse prazer também, mas aí é um outro processo de formação. Estou pensando no processo geral por qual todos nós passamos, né? O que acontece? Então, o Daniel Pennac, também nesse livro, ele fala que o leitor tem 10 direitos. E o primeiro direito do leitor é o direito de não ler. Seria até contraditório, né? Falar assim, mas como assim? A gente está falando de formação do leitor e falando de direito de não ler, né? Aí eu vou fazer um paralelo desse verbo ler com o verbo amar, no sentido do amar, verbo intransitivo do Mário de Andrade, né? O amar é um verbo transitivo. E aí, no livro, ele subverte essa lógica gramatical, né? E fala, não, amar é um verbo por si só. Quem ama, ama. E o Daniel Pennac faz isso com o ler também. Então, quem lê, lê. Você não pode obrigar alguém a ler, você não pode obrigar alguém a amar. Então, o sentido é o mesmo, né? Quando você obriga alguém a amar, você cria um sentimento contrário ao amor. Quando você quer obrigar uma pessoa a ler, você cria um não leitor. E é isso que a escola faz de errado. A gente usa o verbo ler no imperativo, né? Você tem que ler, você é obrigado a ler. E aí esse primeiro direito que o Daniel Pennac fala, que é o direito a não ler, ele nunca é respeitado na escola. Porque a gente tem lá, não, tem que ler. Independente. Quem escolhe geralmente são os professores, ou tem um currículo, enfim, nunca é o próprio leitor que escolhe, né? Sempre é uma leitura imposta, sempre é uma leitura inquestionável, e após essa leitura, não é explorado o prazer que aquela leitura trouxe, os sentimentos que foram despertados. O que é explorar? Terminou de ler? Então, quem são os personagens principais? Qual que é o enredo? Qual que é o tempo? Né? Tem que fazer um resumo, tem que fazer, enfim, tem sempre alguma coisa para fazer relacionada à literatura. Então, a escola, ela escolariza as práticas de leitura literária, mas ela faz isso de uma maneira que tira o prazer do ato de ler, especificamente da literatura. Porque o ato de ler e a literatura vão estar sempre associados com uma obrigação. Se é uma obrigação, se torna uma tarefa escolar, quando eu termino o meu processo de escolarização, eu preciso fazer tarefa escolar? Não preciso. Então, se a leitura era uma tarefa que eu fazia na escola, eu não vou fazer ela no meu dia a dia, porque está extremamente relacionado a essas práticas escolarizadas, né? Então, esse imperativo que a escola tem sobre a leitura, ela cria um não leitor. E a gente passa por um processo de formação na escola, que é um processo de formação de um não leitor. Então, não se estabelece o afeto com o objeto livre, na verdade, a gente cria uma repulsa, porque o livro está diretamente relacionado a uma obrigação. E aí, pensando, então, nessa trajetória que foi minha, e que foi da Karina, e que foi da maioria das pessoas que estão aqui, e que ainda é dos jovens, das crianças que estão na escola, né? Você, fazendo uma autoanálise, se considera um leitor ou se considera um não leitor? O que é um leitor? Leitor é uma pessoa que está constantemente lendo um livro. A gente está falando aqui de leitor literário, tá? Existem vários materiais que podem ser lidos, ainda mais com a internet, que possibilita o acesso a diferentes suportes, né? Mas a gente está pensando na questão literária. Você é um leitor literário? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Porque não adianta eu vir aqui oferecer uma lista do que pode ser lido para pessoas que não leem. Como que eu vou... tem aqui 100 livros. Mas eu não leio nem 10 páginas, então, assim, não vai fazer diferença. Então, não adianta só trazer uma informação, né? Acho que é importante pensar nessa formação, e aí é uma questão que tem que ser pensada individualmente, né? Você se considera um leitor? Você tem afeto pelo objeto livre? Quando eu falo objeto, eu estou pensando na materialização do livro, no escrito, mas
não necessariamente precisa ser algo físico, né? Hoje a gente tem outros suportes, que não necessariamente o livro físico. Eu acho muito difícil as pessoas se admitirem como não leitoras, porque elas sabem justamente da importância e do peso que isso tem socialmente. Embora a gente exista, sim, hoje um movimento de anti-intelectualismo gigantesco, a gente percebe nas redes sociais o ataque às pesquisas, à ciência, a quem lê, a quem estuda, enfim. Existe esse movimento contrário, né, a questão do conhecimento, mas, de uma maneira geral, as pessoas entendem que ler é importante, que ler literatura é importante. Então, se admitir como um não leitor é uma coisa até difícil de ser feita, né? Mas é o primeiro passo para se tornar um leitor, é reconhecer essa trajetória que foi falha, né? E aí não é uma questão de culpa individual, é uma questão de sistema mesmo. Entender essa trajetória para poder, então, trazer uma possibilidade de mudança no dia a dia, né? Então, feita essa revisão, se a gente pensar qual que é a relação da individual com o objeto livro, com a leitura, tem outros pontos, né, que precisa pensar. Então, assim, eu quero ler? Não, eu quero ler. A maioria das pessoas tem o desejo de ler, né? Pelo menos quando elas se expõem, elas falam, não, eu quero ler, eu vou ler, eu pretendo ler, né? Enfim, tem a intencionalidade de ler, elas têm intencionalidade. Mas essa intencionalidade não vira uma ação. Normalmente, essa intencionalidade ela fica só no plano teórico mesmo. Eu quero ler, eu gostaria de ler, vai chegar um momento que eu vou ler. Mas esse momento sempre é postergado. E aí, por que esse momento é postergado? Porque as pessoas falam constantemente, olha, eu gostaria, eu sei que é importante, eu tenho lá uns livros que eu até deixei separados na minha cabeceira, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí eu pergunto, mas de qual tempo nós estamos falando? Porque a gente tem dois tempos. A gente tem o nosso tempo cronológico, que é o tempo do relógio, e a gente tem um tempo mental. Então, qual tempo você não tem? É um tempo cronológico ou um tempo mental? E aí eu vou tentar explicar um pouquinho a diferença desses dois tempos. Então, por exemplo, eu todos os dias trabalho 6 horas por dia, então das 7 a 1 tem 6 horas que eu tenho que estar no meu ambiente de trabalho, realizando as atividades que me são pertinentes. Mas aí teve um dia que aconteceu uma coisa horrível, e eu não estou bem, eu não estou com cabeça, né? E tudo mais, mas eu tenho que ir para o meu serviço do mesmo jeito, porque eu tenho que cumprir o meu horário de 6 horas. Então eu vou para o meu trabalho, e eu fico lá 6 horas assim, vou de um lado para o outro, ando de um lado para o outro, tomo 50 xícaras de café, mas eu não consigo trabalhar. Então, assim, o meu tempo cronológico, ele continua existindo. Eu estou lá 6 horas. Mas mentalmente eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade para fazer aquilo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da leitura, a gente tem que pensar qual tempo que eu estou alegando não ter. Eu não tenho tempo cronológico? Porque o tempo cronológico, ele é feito, né? A gente vai organizando o nosso tempo e inserindo as atividades que a gente considera que são importantes, que a gente considera que são essenciais. Então, definido, olha, não, é realmente um tempo cronológico. Ou, não é um tempo cronológico, é um tempo mental. Então, se eu tenho intencionalidade, e se eu posso organizar o meu tempo cronológico para conseguir ler, mas o meu desejo, essa minha intencionalidade não está mobilizando a minha ação, então a gente vai ter que pensar no processo contrário. Então, se o desejo não mobiliza a ação vai precisar mobilizar o desejo. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a ler minimamente, sei lá, 3 páginas por dia, 5 páginas por dia. Até porque quem não lê, não vai ler um livro de uma vez, né? Você não vai sentar e ler um livro inteiro, não vai ler 100 páginas. Todas as coisas começam pequenas, nós começamos pequenos, né? Então, essa formação do desejo também vai começar pequena, esse desejo de atuar mesmo. Então, a ação vai mobilizar esse desejo. Então, a minha sugestão é, comecem com 3 páginas, 5 páginas, e aí você vai aumentando o seu desejo, aumentando a sua ação, e aí quando você perceber, você leu um livro inteiro. Quando você percebeu, você leu 3 livros. Quando você perceber, você leu 4 livros.
E você não precisou largar um emprego para isso, você não precisou parar de fazer nada das coisas que você fazia, porque você foi se organizando mental e cronologicamente e encontrou um espaço para fazer essa leitura, né? Então, antes da gente se voltar para a ação do ler, a gente tem que fazer essas análises, porque muitas vezes a gente quer ler, tem intenção, tem acesso ao livro, às vezes a gente tem livro que a gente ganha de presente, enfim, tem várias opções até de leitura, mas a gente não consegue parar o nosso corpo e ler, né? Algumas pessoas falam assim para mim, eu acho tão bonito isso, de você ficar lendo e tal, né? Mas eu não consigo ficar parado muito tempo. Mas a gente ensina o corpo também, né? Porque não é só a mente. Então, tem essa questão do tempo mental, do tempo cronológico, mas para a gente ler, a gente tem que parar o nosso corpo, né? Não é só a mente, tem que parar o corpo também. E o corpo, ele é ensinado. Então, um dia eu consigo ficar 5 minutos, depois eu consigo ficar 10 minutos, e eu vou conseguindo 15, e chega um dia que eu posso ficar 2 horas, enfim, isso aí vai variar muito de uma pessoa para outra. Mas não é uma coisa que você acorda, né? Tipo, hoje eu acordei e falo, nossa, tô com muito desejo de ler, vou ficar 2 horas aqui sentada lendo, ou eu tô no mercado e falo, nossa, preciso ler, preciso ir para minha casa. Não, isso não vai acontecer. Se a gente ficar esperando isso acontecer, isso nunca vai acontecer. Então, a gente tem que mobilizar a ação para ir aumentando esse desejo e organizando isso no nosso dia a dia. Dani, importante essa fala relacionada com os encontros que nós tivemos nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, nós conversamos sobre arte, sobre refeições, sobre nutrição, e agora nós estamos conversando sobre literatura. Nenhuma de vocês vai abrir Grande Sertão Veredas hoje, depois dessa live de 1 hora, e vai fazer a leitura de Grande Sertão Veredas, né? Ninguém vai parar de comer, né, os lanches deliciosos, as pizzas e passar a se alimentar, né, apenas de forma saudável em um único dia. Na quinta-feira, a assistente social que conversou conosco também falou sobre meditação e sobre olhar para si próprio. Ninguém vai começar a meditar hoje e amanhã vai ser a monja Coen, né? Nenhum de nós tem essas altas habilidades para, de forma mágica, a Dani liga um botão, eu ligo um botão e automaticamente a intencionalidade vira a ação e todas as nossas professoras se tornam leitoras. É um processo. Nós estamos formando esse processo, eu posso falar por mim e posso falar pela Daniela. Nós estamos formando esse processo há quantos anos, Daniela? Nem sei, acho que desde os 7, que quando eu aprendi a ler. Tá. Nessa rede, nós estamos fazendo isso há, no mínimo, 10 anos. Sim. Eu, como professora, há 12 anos. Como professora, 2 anos, há 10 anos na coordenação pedagógica. A Dani, há 12 anos na coordenação pedagógica, nesta rede. Nós estamos falando há 12 anos para vocês. Gente, vamos ler. Sim. Nossa, o que você acha desse livro? Quer emprestado? Nossa, olha, Dani, você nem sabe o que chegou na nossa escola. Há 1 década nós estamos fazendo isso e nós ainda não colhemos todos os resultados que a gente quer. É para uma formação, mas eu estou rindo agora, porque às vezes eu leio um livro e falo, nossa, a minha professora tem que ler. Daí eu chego e põe na mão assim, falo, lê esse livro aqui, porque tem que, sabe? Quase eu brigo, né? Estou falando aqui que não pode obrigar os outros a ler, mas eu faço isso. Sim, mas falando dessa ação e intenção, não é uma mágica, né? Mas podemos afirmar, olha a nossa secretária visitando nossa reunião, podemos afirmar que a intencionalidade vira ação e a ação vira hábito? Sim. Sim. Com certeza. Então, nós oferecemos de maneira contínua materiais de leitura para vocês.
A minha sugestão para a Dani dar continuidade, neste momento, a leitura de textos curtos, contos curtos, poesia, livros de narrativa infantis, ou mesmo uma apreciação estética de um livro de imagens, né? Tem belíssimos livros de imagem disponíveis. Porque neste momento social específico, a sensação de não acabar alguma coisa está deixando as pessoas deprimidas. Inclusive nós. Sim. Né? Quantas coisas nós começamos a ler e não concluímos, Daniela, nos últimos 120 dias? Prefiro não falar sobre isso, Cari. Sim, e nós estamos falando de uma conversa, diálogo agora entre especialistas, né? E isso não é particular meu e da Dani. As pessoas, em geral, estão com dificuldade de concluir as leituras. Então, se já era difícil, hoje os meus professores têm relatado uma maior dificuldade. Então, a minha dica é: leiam coisas mais curtas, né? Contos curtos, tem contos maravilhosos. Depois, assim, pode pedir dica de leitura para a gente, que a gente tem dicas infinitas, né, Dani? Sim. Mas agora, pode continuar. Não, você falando nessa questão do que ler, né? Eu acho que essa situação de se organizar, que a gente está falando assim, da ação, isso serve para esse momento de pandemia, que a gente precisa ter minimamente uma organização externa do nosso tempo, porque sem organização externa não vai ter organização interna, né? Então, se internamente eu estou me sentindo muito desorganizado e desorganizada, então vamos começar a organizar pelo lado de fora, né? Então, organizem o lado de fora, criem uma rotina minimamente, definam a quantidade de páginas que vai ler, né? E aí, sim, pode ser conto, como a Karina falou, tem outras várias sugestões, mas você pode também ler um romance nesse mesmo esquema, de separar 3, 4 páginas por dia, né? Desde que você consiga estabelecer essa organização primeiramente externa, que a dona Denise falou assim, isso vai virar um hábito, né? Então, assim, essa organização que a gente faz externa, ela vira interna e aí cria um hábito. Então, eu acho que é uma dica que não necessariamente para esse momento de pandemia, mas é uma coisa que a gente pode usar no dia a dia da nossa vida, né? Então, tá se sentindo desorganizada internamente, se o ambiente externo também estiver desorganizado, vira tudo uma bagunça só. Então, se internamente está muito ruim, vamos começar por fora, que é mais fácil, é mais visual, né? Então, vamos organizar fora para que essa organização chegue dentro também. Você queria falar? Eu não, se eu for falar tudo que eu desejo, minha convidada não fala. Bom, então, assim, para tentar mobilizar um pouco mais esse desejo para a ação, né? Ou ação que vai mobilizar um desejo, vou pensar, então, na questão da arte, da literatura enquanto arte, né? Porque a literatura, ela é uma arte, que nem a Karina falou assim, tem vários contos, tem livros de imagem, a gente tem literatura que pode ser destinada para as crianças, para adolescentes, são arte, né? Acima de tudo, é arte. E qual que é a função da arte? Né? Eu tenho um texto do Eduardo Galeano, que é 2 páginas, assim, bem pequenininho, talvez vocês até conheçam, e se chama A Função da Arte. Que o pai leva o filho a primeira vez para ver o mar, e aí o menino fica encantado com aquela imensidão do mar, pega na mão do pai e fala, pai, me ajuda a olhar. E esse texto se chama A Função da Arte. Então, qual que é a função da arte? É ajudar a gente a olhar para a vida, ajudar a gente a olhar para o dia a dia, ajudar a gente a olhar para as coisas, né? O Humberto Eco diz que a arte, ela viola o hábito, né? A gente está falando de hábitos em sentidos diferentes aqui, tá, gente? Viola o hábito no sentido de que ela liberta a gente do cotidiano, ela subverte o nosso cotidiano, mas ela subverte pelo encantamento. Então, ela nos encanta no nível da arte, e aí eu falo também da literatura, e aí quando a gente volta para a nossa
para a nossa vida, porque, de certa forma, a gente tem um processo de vida que é alienado, a gente vive numa sociedade alienada, a gente aliena o nosso tempo, a gente aliena a nossa mente. Então, quando a gente se liberta, sai daquele espaço da arte, que pode ser aqui a literatura ou qualquer outra forma de arte, quando a gente sai desse espaço da arte, a gente volta para o nosso cotidiano, a gente olha para ele de uma outra maneira. Então, a gente sai um pouco desse processo de alienação da vida, da produção, do consumo, e a gente, quando a gente volta para ele, a gente volta com outro olhar. Então, a arte, ela ajuda a gente a olhar para essa realidade cotidiana, alienante, cansativa, de ação, produção, de consumo. Então, ela nos liberta de uma certa forma. Então, tem um filme, eu sugiro até para quem não conhece, que se chama Costureirinha Chinesa. Eu sempre falo dele, porque assim, tem uma cena para mim que é fantástica. Eu não sei se vocês conhecem, mas foi na China, e era aquelas pessoas que moram naqueles campos de arroz, assim. Olá, a Dani teve um problema de conexão, mas eu acredito que ela já esteja voltando. Enquanto isso, vou encaminhar novamente o link para ela. Dani, voltou? Voltou, caiu a internet na escola. Estamos de volta. Como vocês perceberam, né? A gente tem às vezes um problema de conexão. Tem um probleminha num botãozinho que mora aqui atrás também, que sou eu mesma. A gente não tem habilidades para todas essas tecnologias. Um coraçãozinho para o meu suporte tecnológico, Walter e Fernando, que dó, às vezes a gente manda mensagem, né? Walter, I love you, Fernando, I love you, porque dentro das possibilidades, ambos ajudam a gente o tempo todo. Dani, você estava falando da arte para sobreviver. Para mim, Karina, arte a arte e literatura é o que me alimenta. Então, eu estou feliz, vou comprar um livro. Eu estou triste, eu vou comprar um livro. Eu estou com saudade. É comprar, é ler. Sim, vou ler um livro. Olha, eu queria tanto, né, agradar a Dani. Vou mandar um trecho de um livro que eu li para ela e ela vai adorar. Então, para nós, né, a leitura é o que nos alimenta. Então, é sobrevivência, sim. Ter direito à leitura é sobrevivência. Bom, eu estava falando, acho que do filme da Costureirinha Chinesa, né? Não sei que horas que caiu aí, a hora que eu me dei conta, mas eu vou retomar. Então, a história do filme é um filme, assim, relativamente antigo, deve ter minimamente 10 anos, porque eu lembro que eu assisti quando eu estava na faculdade. Mas é uma costureirinha que mora com o avô é costureiro, então ela exerce o mesmo ofício porque vai passando de geração a geração. E aí na época da China comunista, né, de ter várias rebeliões e tal,
e aí dois jovens são mandados em exílio, porque eles moram nas montanhas. E eles levam escondido vários livros, porque não pode também, né? Não pode ler. Então, eles levam escondido vários livros. E aí eles têm um triângulo amoroso aí entre esses dois jovens e essa moça. Ela não sabe ler. E eles ensinam ela a ler, só que eles só têm aqueles romances, né? Que eram proibidos. E eles ensinam ela a ler usando esses livros. E aí tem uma das cenas que eu acho assim fantástico, que ela tá descendo assim uma das montanhas. Ela tinha um cabelo gigante, ela corta o cabelo bem curto. E aí ela tá com uma mochila, ela me fala, onde você vai? Ela falou assim, eu vou embora. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu com você? Você mudou muito. Ela olha para ele e fala, foi Balzac. Né? Então, assim, aquilo até me arrepia. Né? O poder que a literatura trouxe para a vida dela, a ponto dela olhar para a própria realidade e falar, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim, não é só isso, eu quero ir além, eu quero outras coisas. Né? Então, eu acho que a literatura ela traz essa possibilidade de a gente repensar a nossa condição humana, as nossas possibilidades, esses nossos aspectos, né, do humano. Ela faz a gente viver também no âmbito literário, no âmbito da ficção, ela faz a gente viver sensações que quando a gente volta para a realidade, a gente fala, não, essa realidade não está suficiente para mim, eu não quero mais só isso, eu quero ir além, eu quero outras realidades. Né? E é isso que você falou de que a literatura salva, a literatura não salva de uma certa forma, mas a gente está falando de literatura aqui, mas eu estou pensando na arte de uma maneira geral. Por que salva a gente? Porque a gente tem essa possibilidade de fugir do real, mas não fugir como um abrigo e lá não eu vou ignorar o que está acontecendo aqui fora. Não, ela nos dá a possibilidade da gente se refugiar temporariamente ali, né, na arte, no que ela nos proporciona. E aí, quando a gente volta para essa realidade, a gente quebra esse ciclo de alienação e a gente consegue olhar para a realidade de uma outra maneira. Ah, mas outras leituras também não fazem isso? Uma leitura informativa também não traz essa possibilidade? Então, vamos pensar, se você está lendo uma notícia de jornal do menino que foi morto por uma bala perdida, né? Lógico que isso choca, que isso mobiliza, que isso revolta, enfim, né? Não estou colocando isso como algo menor. Aí você lê um texto da Conceição Evaristo, que a gente leu até recentemente, tem um conto dela que é maravilhoso, que ela conta a história de duas irmãs gêmeas que moram na favela, e aí uma acorda antes e pega uma figurinha da outra, né? E sai da casa. E aí, quando essa segunda gêmea acorda e ela se dá conta de que a figurinha não está lá e que a irmã também não está lá, ela sai desesperada no meio da favela procurando essa outra irmã dela. E aí, no meio disso tudo, acontece um tiroteio. Só que ela está tão compenetrada, procurando pela figurinha e procurando pela irmã, que ela toma um tiro e ela falece, né? E aí, a Conceição Evaristo vem contando, assim, o inconsciente, tá, tudo que ela está pensando, o que a outra irmã está pensando, a busca de uma pela outra e a situação da morte. Então, assim, não que não choque a notícia de jornal, mas a maneira como isso mobiliza é diferente, porque quando você está lendo uma notícia de jornal, você está lendo sobre um CPF que você não sabe quem é. Quando você está lendo um conto literário, você se identifica, né? Você se sente próximo. Então, aquilo mobiliza você de uma outra maneira. Então, isso faz com que a gente se humanize. E aí, nesse processo de humanização, a gente se desenvolve e a gente quer que o outro se desenvolva também. E aí entra nisso que você falou, Karina, de que às vezes a gente vê uma coisa, a gente quer compartilhar, né? Porque a arte, apesar dela trazer muita coisa para a gente questionar a realidade, ela não é um refúgio no sentido de um mundo cor-de-rosa, onde nada acontece, muito pelo contrário, as coisas acontecem de maneira dolorosa na arte, né? A gente sente a dor dos personagens, a gente sente a dor dos quadros, a gente sente a dor nos filmes. Então, assim, não é um mundo cor-de-rosa, mas a gente se refugia lá, a gente consegue se organizar, e aí quando a gente volta para a nossa realidade, a gente volta mais humano. E se a gente está mais humano, a gente quer conviver com pessoas que também estejam mais humanas, e a gente tenta mobilizar aquilo no outro também. Então, a arte também é um processo de autoformação, mas de busca de formação do outro, para que a gente caminhe junto.
Porque não adianta você estar lá, eu estou um ser super evoluído aqui, convivendo no meio de pessoas que não estão compartilhando a mesma visão comigo. Mas não se trata de querer impor o que eu acho certo, o que eu concordo para o outro. A questão é fazer com que o outro pense, sinta e reflita nos mesmos caminhos para que a gente caminhe enquanto humanidade. É isso. Ninguém precisa entrar numa máquina do tempo e voltar, né, para a Alemanha nazista, por exemplo, para conseguir sentir a dor da personagem do menino do pijama listrado, né, Sim, da sim. família, né, o que a família passou. Ninguém precisa ir para a Guerra do Vietnã para se colocar no lugar de um soldado. Sim. Ninguém precisa entrar dentro de um caixão e imaginar a narrativa para entender Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, a literatura pode transportar a gente para esse lugar triste ou feliz, esse lugar de sonho ou de luta, né? Mas eu fico muito encantada e eu fico muito emocionada, né, quando eu vejo pessoas falando de literatura como eu vejo a Daniela, né? Porque nós sabemos que é uma postura, como uma postura, as pessoas que defendem os animais têm uma postura sempre, né, em defesa dos direitos dos pets, as pessoas que são defensoras dos moradores de rua, da primeira infância. A nossa bandeira é a literatura. Então, eu fico muito emocionada, Dani, né, quando a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas como você que acreditam que sim, vamos pegar um livro e vamos levar para a professora e aí vamos emprestar, né? Primeiro esperando que devolva e segundo que ela leia. Eu já não espero mais, gente. Pode Sim, ficar. mas esperando realmente que ela leia, né? As minhas meninas, recentemente, eu fiz um projeto de leitura com elas agora para a pandemia, e eu tenho recebido registros maravilhosos, Dani. Eu emprestei os meus livros de casa para elas. Assim, leiam, sejam felizes, entrem em algum lugar especial, né? E eu tenho recebido registros voluntários, assim, ai, terminei tal livro, ai, que legal. Nossa, Karina, não gostei desse livro, né? Ó, tem outro. Olha, tenho alguns livros aqui. Então, é uma luz que se acende para nós. Mas você ainda precisa falar, Dani, dessa questão da humanização da literatura. Do direito, né? O Direito direito. à literatura. E agora eu vou falar, usar a minha voz, mas eu vou falar, na verdade, baseada num artigo do Antônio Cândido, que é muito conhecido, né? Talvez você já até tenha ouvido falar, ele é muito citado também. Tem até vídeo no YouTube dele falando, defendendo essa ideia dele, né? Sobre o direito à literatura. E esse é o nome do artigo, se eu não me engano, ele é de 1988, ou seja, a gente tem minimamente aí 2 décadas que o Antônio Cândido faleceu recentemente, mas assim, 2 décadas minimamente, que ele estava gritando isso para todo mundo, falando assim, a gente tem direito à literatura. E ele fala, por exemplo, nós, enquanto seres humanos, a gente tem necessidade de comer, de beber, de ter um abrigo, né? São necessidades vitais. E também a gente tem necessidade de fabular. Então, a gente gosta de ouvir histórias, independente delas serem reais ou não, desde pequenos. As crianças, desde muito pequenas, elas se mobilizam para ouvir, né? E nós também, a gente gosta de ouvir histórias. A gente para ver uma história na televisão, a gente para ouvir a fofoca, né? Tem que te contar uma história de um fulano. Você nem sabe direito quem que é, mas você vai parar para ouvir, porque a gente tem essa necessidade de fabular, de ouvir fábulas, né? Não fábulas no sentido de Esopo, mas fábulas no sentido de narrativas. Nós gostamos de ouvir narrativas, né? Nós temos essa necessidade. Então, o Antônio Cândido fala, se a comida é uma necessidade humana e a gente luta por ela, e se ouvir narrativas também é uma necessidade humana, nós também temos que lutar por ela.
né? E se nós temos direito à comida, garantido na Constituição, pelo menos, né? Como que isso acontece na realidade, a gente sabe que é bem deturpado. Porém, a gente tem isso garantido como um direito, então a literatura ela também tem que ser garantida como um direito, porque todas as pessoas têm que ter direito a ter o acesso ao legado cultural da humanidade. Porque o que é a literatura? Não é só um livro que uma pessoa escreveu, né? Ela é um conjunto cultural de manifestações culturais de determinada época, de determinados povos, de determinada região. E por que todas as pessoas não têm direito a ter acesso a isso? Como a gente falou, né, do direito que o Daniel Pennac fala que o primeiro direito do leitor é o direito de não ler. Então, tudo bem, eu não quero ler, eu li Machado de Assis, dois livros de Machado de Assis, e, não gosto do Machado de Assis, não quero ler. Tá, é um direito seu, mas você tem que ter direito a ter acesso a Machado de Assis. Você tem que ter direito de conseguir ler Machado de Assis, né? Então, a gente tem que pensar também a literatura como um direito. E aí volta naquela música. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E aí a literatura entra nessa questão da arte. A gente precisa, né? A gente tem que lutar por isso. E como que a gente consegue, então, vai fazer um decreto que vai ter literatura para todo mundo, né? Não, é um processo de formação, isso que eu voltei lá no começo. A gente tem que ter processo de formação, então não é só a literatura em si, mas é um processo de pensar a escola, é um processo de pensar a questão social. Então, parece que é uma coisa tão simples, é só um livrinho que as pessoas vão ler, é uma literatura. Não, mas como que eu consigo ter acesso ao que está escrito ali? Eu tenho que ter uma formação sólida, eu tenho que ter um processo de formação. Onde que se dá o meu processo de formação? Na escola. Então, apesar de ser aparentemente simples, o que está embaixo, né? Tipo assim, o direito à literatura é a ponta do iceberg, mas embaixo a gente tem o direito a uma escola de qualidade, direito a condições de vida digna, né? Direitos sociais. Então, o direito à literatura, né, na visão do Cândido, ele entra nesse sentido, de que tem todo um conjunto que a gente precisa lutar para que as pessoas tenham direito também à literatura. Acho que era isso que você O direito de conhecer para sim, falar se gosta ou não gosta. Ou não. Até porque eu acho que todas as pessoas têm que ter direito a ter o enigma, né? Tipo, a Capitu traiu ou ela não traiu, entendeu? Todo mundo tem que morrer com essa dúvida. Eu não acho justo algumas pessoas terem, outras pessoas não terem, né? Está brincando, mas assim, é esse sentido mesmo, de todo mundo tem que ter acesso àquilo. Todo mundo tem que poder ler Guimarães Rosa, todo mundo tem que ler Machado de Assis, todo mundo tem que ler Alice no País das Maravilhas, né? É um patrimônio cultural da humanidade. Por que a gente vai deixar isso só para um grupo seleto, dos eruditos, né? Então, se por acaso, eu não me identifico com esse gênero, eu não gosto desse autor, enfim, aí é uma outra questão. Mas você tem direito a ter acesso e decidir se você gosta ou não. Então, a luta não é a questão de chegar o livro na porta da casa da pessoa, porque a gente tem programas do governo, inclusive, que não deram certo, né? Que o governo distribuiu um monte de livros, as pessoas faziam cigarro com o livro, rasgavam para fazer fogueira, enfim, faziam mil coisas com o livro, mas elas não liam. Então, o acesso ao livro, talvez a gente até tenha conseguido quantificar isso de uma maneira melhor. Não igualitária, mas melhorou. A gente teve programas que fizeram isso. Mas o que adianta você dar o livro para a pessoa que não entende o papel social do livro? Né? E aí, agora é para os professores pensarem. Então, assim, a gente passou por um processo de não formação de leitor e a gente está dentro da escola. Então, a nossa responsabilidade de formar leitores ela é muito grande. Como que eu estou fazendo isso? Eu sou uma leitora? Porque como é que eu vou formar no outro aquilo que eu não formei em mim? Então, por isso que eu acho extremamente importante olhar para a própria realidade e refazer esse processo aí de formação de leitor, né? Para que você possa formar leitor. E aí, tem o Bartolomeu fala que as pessoas que leem, elas têm hálito de leitura. Você sabe se a pessoa leu ou não, né? Está no hálito dela. E não tem como eu mandar alguém ler se eu não leio. É a mesma coisa, né? E aí é uma citação da Ana Maria Machado. Você manda seu filho comer com garfo e faca e do lado dele você está comendo com a mão. Ele vai querer comer com garfo e faca ou ele vai querer comer com a mão? Então, a gente, enquanto, né, para os professores, enquanto formador de leitor também, gente, não tem como você ensinar uma coisa que você não sabe.
né? Então, vamos olhar para esse nosso processo de formação, vamos refazê-lo se for necessário, vamos nos tornar leitores a partir de uma ação que vira um hábito, que mobiliza um desejo, para a gente poder, então, contribuir para que a gente melhore a educação, porque é um processo, né? Não é só um item, são várias coisas. Dani, a questão do hábito, né? Ontem eu vi uma postagem, aliás, da Estela, e, nossa, pensei tanto em você, você sabe que ontem eu estava super conectada, né? Eu sei. Tipo uma inspiração para a mocinha do espaço do Mercado Central, uma foto dela super jovem, fazendo uma viagem de ônibus. Sim, olha no Insta dela. Mas, gente, o que a Dani está falando é essencial. A gente não oferece o que a gente não tem, né? Então, eu não posso falar que eu não gosto de comer quiabo. Se eu nunca comi quiabo, ou se eu não testei fazer o quiabo grelhado, ou só ele ensopado, ou então com frango. Eu tenho que testar as possibilidades daquela refeição com várias coisas. Então, hoje, eu não posso fazer uma leitura muito densa, uma leitura que vai me levar para, né, que vai exigir de mim uma concentração muito alta, mas não significa que eu já não fiz aquela leitura ou que eu não tenho condições de fazer aquela leitura no futuro, né? Mas a gente precisa fazer essa questão de treinar e de ter constância no processo de leitura. Muita coisa a Dani falou, né? Mas a Janaína tem um comentário aqui. Infelizmente, essa cultura tem se perdido, também estão deixando de ser ofertadas aos nossos alunos. Dani, quer comentar? Eu acho que, assim, os programas dos livros, né, o PNLD, que agora tem o PNLD literário, ele continua funcionando, os programas do livro continuam ativos, né? Eu acredito Mudou, que sim, né? uma demanda menor, um volume menor de livros. Sofreram reformulações e também a gente recebia uma quantidade direto para o aluno levar para casa, né? Ultimamente sim. A gente tem recebido só na escola, mas, enfim, também não tem tanta informação para poder sim, falar. Mas não acabou, né? Sim, e assim, não. As nossas escolas têm bons acervos, né? E a gente precisa fazer esse acervo circular. Estante não lê livro. Armário fechado não usufrui do benefício da literatura. Então, a gente precisa fazer esse conhecimento circular com responsabilidade, né, com zelo pelo patrimônio da escola, mas a gente precisa fazer esse material circular e chegar na mão do professor, da criança. Dani? Acho que nós não temos essa cultura da biblioteca, que eu acho que precisa ser mais usada. Gente, usem as bibliotecas, né? Eu vi a Ana fazendo um comentário, a gente vai na estante virtual e põe um monte de livro no carrinho, depois tem que tirar. Então, assim, a gente também tem que olhar para o livro, é maravilhoso, é ótimo, a literatura é excelente, mas a gente também tem que pensar nessa relação de produção e consumo, né? Porque essa relação que a gente vive capitalista com todas as coisas, a gente reproduz essa relação com o livro. Então, assim, a questão do livro, lógico que tem alguns livros que a gente quer ter, a gente usa para pesquisar, usa para estudar. Alguns livros são importantes ter, mas muito além do ter é a questão do ler, né? Como eu já falei. A questão é como ler os livros. E aí a gente tem várias bibliotecas espalhadas por várias cidades que tem um pingo de pessoas que frequentam. Não é ter o livro, gente, é ler o livro, né? Como esse livro vai chegar a mim, pode ser na biblioteca da escola, pode ser em PDF, posso ler no meu celular. Enfim, a questão é como eu vou ler, né? Tem várias possibilidades de ter acesso a esse livro. Então, a gente tem que romper também, no campo da literatura, essa relação de ter, né? É ler, não é ter, é ler. Como que eu posso ler o livro? Tem alguns livros que eu gosto mais, que eu quero ter, que eu preciso para estudar, enquanto professor, e na minha área, enfim. Ótimo, tem alguns livros que sim, são necessários a gente ter em casa, mas muito além, eu volto a falar, não é ter, é ler.
como que eu posso ler o livro, não é como eu posso ter o livro, é como eu posso ler o livro, porque eu posso ter milhões de livros na minha casa, mas eu não li nenhum terço, então assim, não é esse o objetivo, né? A questão é ler. Eu vou voltar num comentário que eu vi, Karina, eu sei que a gente já está caminhando para o final, eu vou voltar num comentário de uma pessoa que falou assim, olha, às vezes para interpretar. Então, e você falou uma coisa interessante, a gente não vai, né, a pessoa que está com dificuldade, ela não vai ler Guimarães Rosa. Gente, eu estou lendo Guimarães Rosa tem 1 ano que eu estou lendo Grandes Sertões, é muito denso, é pesado, não é uma leitura fácil. Então, assim, tem livro que não tem momentos, né, a gente tem que ter um momento certo para ler determinado livro. Não é assim, eu sou leitora, eu vou pegar aqui James Joyce, né, e ler aqui esse 1 milhão de páginas. Não é assim, a gente tem que começar. Como eu já falei, todas as coisas começam pequenas. Então, está com dificuldade de começar a ler, tem dificuldade de interpretar, então vamos por coisas mais simples. Literatura juvenil, a gente tem excelentes livros de literatura juvenil que não deixam a desejar em nada, que são arte pura. Mas, às vezes, por estar atrelado ao campo do infantil, ao campo do juvenil, tem uma relação pejorativa, como se fosse algo menor, e não é. Tem livros excelentes, assim. Eu vou lembrar de 2 ou 3 agora, assim, Lis no Peito, um livro que pede passagem, é maravilhoso. Tem Todos contra Dante, nós já lemos até aqui na escola, é excelente. Enfim, até tem um monte, assim, que agora, né, no calor do momento, eu não vou lembrar vários para ficar assim. Os livros da Lídia Bojunga, né, da Bolsa Amarela, Companhia Limitada, que vários, na Corda Bamba, gente, é um livro assim fantástico. Então, assim, estão com dificuldade? Comecem na literatura juvenil, que tem coisas maravilhosas, vai ajudar você a formar a sua biblioteca vivida, né? Porque além dessa biblioteca que a gente está falando de livros físicos, nós temos que ter uma biblioteca vivida. O que é uma biblioteca vivida? São os livros que a gente vai lendo que vai compondo a nossa biblioteca. Porque eu não tenho como chegar lá no Guimarães Rosa se eu não tiver um processo de leitura, se eu não tiver uma bagagem, porque vai ser realmente muito difícil. Então, assim, façam essa biblioteca vivida no dia a dia, lendo pequenas coisas, pequenos contos. Vai para a literatura juvenil se você está com dificuldade, né? Aí a gente tem também a questão do mercado, né? Que entra a questão... e os best-sellers, né? Estou tentando correr aqui, querendo que estou dando muito tempo. E os best-sellers? Vou nos best-sellers? Não vou nos best-sellers? Assim, o meu conselho é não vá para 4 minutos. Ai, meu Deus. Assim, pode ler best-seller, não é um pecado, né? Ninguém vai ser crucificado porque lê um best-seller. Mas a questão é que o best-seller, ele está ali nessa linha de consumo. Então, ele é feito para ser consumido, ele vai estimular as nossas emoções primárias, você vai ler, vai dar risada, vai se emocionar, vai fechar o livro e acabou, porque existem, sim, né, alguns que fogem dessa lógica. Mas, de uma maneira geral, o que vai acontecer? Você vai tratar ali suas emoções primárias, mas ele não vai aprofundar nessa condição humana, que é o que nós estamos falando aqui, tá? Então, a literatura, a arte, ela traz mais essa questão da construção, da condição humana. E o best-seller, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, assim, fuja um pouco disso. É preferível que se leia um livro bom de literatura juvenil do que se leia um adulto best-seller, né? Que é feito mais para essa relação mercado-consumo mesmo. Pode ler de vez em quando, às vezes a gente tá, sei lá, quero uma coisa que eu não quero pensar muito, tá? Então, vou ler um best-seller, que é mais de boa, ler tranquilo. Ou eu estou com dificuldade de interpretação, como alguém falou. Então, lê 1 ou 2 best-sellers para você ir se acostumando nessa sequência de narrativa, para você ir se organizando, corporal, temporalmente. Mas, assim, não coloque o best-seller como, o que eu vou ler? Vou procurar no best-seller. Não. De vez em quando, lê uma outra coisinha, assim, mas minimamente, né? Dani, sigam-nos nas nossas redes sociais, né? Sim. Peçam dicas de leitura. Infelizmente, o nosso tempo proposto acabou, mas foi muitíssimo bom conversar, né, com você e transmitir os seus conhecimentos e o seu olhar para os meus professores também, né? Nós temos grupos diferentes, apesar de ser a mesma rede. E lembrar que não tem só um modo de ler, não tem só um jeito de ler.
mas que a gente precisa diversificar esses tipos de leitura. Eu considero a leitura a minha grande amiga, minha grande companheira, e eu sei que você também. Então, assim, muitíssimo obrigado, Eu posso por fazer uma aceitar o frase? convite. Pode. Eu juro que é a última coisa. Mas é uma frase do Antônio Cândido que eu acho assim fantástico para a gente encerrar e continuar pensando sobre isso, né? Que é para que serve a literatura? Para nada. Ela não tem utilidade. A literatura não corrompe nem edifica, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Então é isso, gente. Vamos viver com base na literatura também. Dani, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Karina. Encerramos com essa frase. Amanhã, 10 horas, você também está convidada. Amanhã, a nossa supervisora Denise Rocha vai conversar com a gente sobre interação e brincadeira na educação infantil. Então, estendam os convites aos pais, gente, para que todo mundo tenha acesso à informação. O tema de amanhã é muito interessante. E só quem já viu a Denise Rocha falando de primeira infância e de interação e de brincadeira sabe o que é que nós temos amanhã. Sim. Né? Dani, Beijo. Um beijo para Mirley. Ela está aqui ouvindo. Eu sei. Um beijo, professoras, professores, os convidados, né, que participaram de outras cidades, de outros estados até, né? Falar de literatura é sempre bom. Um beijo, Dani. Beijo. Tchau.